A liderança das Testemunhas de Jeová estão bastante preocupados porque as pessoas vivem criticando sua religião. Mas por que as pessoas criticam as Testemunhas de Jeová? Um dos motivos, segundo alegado pelo corpo governante, é porque as Testemunhas de Jeová seguem as leis de Jeová. Então, por causa disso, as pessoas vivem criticando eles. Mas será que é só por causa disso mesmo? Não, inclusive, eles até mesmo, eles perguntam por que as pessoas criticam na questão da desassociação. Sim, por que muitas pessoas criticam a maneira das Testemunhas de Jeová desassociar seus membros? Um dos motivos da crítica, que eu mesmo critico, é porque a torre de vigia, ela trata a todos que saem da mesma maneira, não importa o motivo da saída. Então aqueles que cometeram adultério, que roubaram, que mataram, que fizeram qualquer outra coisa, são tratados iguais àqueles que saíram porque discordam de ensinos. Por exemplo, eu saí porque discordei do ensino da geração de 1914, que segundo eles começou em 1914 e terminaria em 1994, e isso não aconteceu. Agora tem outros que saem por outros motivos, que não é por causa de pecados, mas por discordar de interpretações bíblicas. Outros são até mesmo desassociados porque defende aniversário, comemora Natal, aceita transfusão de sangue. Então é por isso que muitos criticam a Testemunhas de Jeová, porque eles proíbem muitas coisas que a Bíblia não proíbe. E por causa disso é que tem havido realmente muitas críticas, e muitos estão saindo da organização das Testemunhas de Jeová. Então veja o que diz aqui a revista A Sentinela de novembro de 2022, na página 17, a respeito dessa questão da desassociação e das críticas que as Testemunhas de Jeová alegam receber. Então veja a leitura do parágrafo. As Testemunhas de Jeová se queixam de ser criticada. Agora, vamos observar porque muitos criticam as Testemunhas de Jeová. Mas antes disso, vamos observar o que é dito na revista A Sentinela, de novembro de 2022, na página 17 e no parágrafo 13. Vou ler aqui o parágrafo 13, que diz assim: quando outros nos criticam, alguns parentes, colegas de trabalho ou de escola podem nos criticar porque pregamos e vivemos de acordo com as leis de Jeová. Aí é citado 1 Pedro 4,4. O que é que diz 1 Pedro 4,4? Vejamos. E acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Então, realmente, quando a pessoa se torna um cristão, então muitos daqueles que eram amigos acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. É o que diz 1 Pedro 4, verso 4. Aí continua a leitura da revista o seguinte: talvez eles digam, eu gosto de você, mas o problema é a sua religião. Parece que vocês pararam no tempo. Não podem fazer nada. Outros talvez critiquem a questão da desassociação, dizendo, vocês pregam o amor, mas olha como tratam quem foi desassociado. Esse tipo de comentário pode colocar dúvidas em nossa mente. Como? Será que Jeová exige demais de mim? Será que a organização deveria ser mais liberal? Se estiver passando por uma situação assim, como você pode continuar achegado a Jeová e a sua organização? Então aqui, nesse parágrafo, nós observamos as Testemunhas de Jeová mostrando os motivos que são criticadas, porque são criticadas, quando outros nos criticam. É o que diz aqui
cabeçalho do parágrafo. Quando outros nos criticam. Então, realmente, não só as Testemunhas de Jeová, mas várias denominações, quando uma pessoa se torna membro daquela organização ou denominação, alguns parentes, colegas de trabalho ou de escola podem criticar a pessoa, porque a pessoa passa a viver de acordo com as normas bíblicas. Isso acontece não só entre as Testemunhas de Jeová, mas em toda denominação. Agora, será que as Testemunhas de Jeová são criticadas apenas porque seguem realmente o que a Bíblia ensina, as normas de Jeová, as leis de Jeová? Muitos realmente dizem para as Testemunhas de Jeová: eu gosto de você, mas o problema é a sua religião. Parece que vocês pararam no tempo, não podem fazer nada. Por que muitos dizem isso? É porque as Testemunhas de Jeová, na realidade, elas proíbem muitas coisas que a Bíblia não proíbe. Por exemplo, proíbe aniversário, a pessoa não pode comemorar um aniversário. Proíbe saudação à bandeira. Proíbe comemorar, por exemplo, o Natal. Então são muitas as coisas que são proibidas. Proíbe um homem usar barba, né? O homem não pode usar barba. E muitas outras coisas que eles proíbem. E então é por isso que muitos criticam as Testemunhas de Jeová nesse sentido. Agora é interessante que eles dizem também. Outros talvez criticam a questão da desassociação, dizendo: vocês pregam amor, mas olha como tratam quem foi desassociado. Então realmente, essa crítica é feita por muitos que saíram da organização das Testemunhas de Jeová e também por muitos que observam o que acontece entre as Testemunhas de Jeová. Por que realmente muitos passam a criticar a questão da desassociação? O problema é o seguinte, é porque quando a pessoa é desassociada, não importa o motivo, a pessoa passa a ser tratada da mesma maneira. Eles são proibidos até de dizer oi para a pessoa. Então, por isso, muitos casais se separam, né? Muitos filhos deixam de falar com o pai deixa de falar com filhos, por vários motivos. Às vezes, realmente, acontece casos graves, como, por exemplo, os pecados que a Bíblia condena, como é o caso do adultério, do roubo, embriaguez e muitas outras coisas que a Bíblia realmente condena. Mas, muitas outras vezes acontece que a pessoa, por exemplo, sai porque discorda de ensinamentos. Por exemplo, muitos saem porque discordam do ensino que Jesus começou a reinar em 1914. No meu caso, eu saí porque eu discordei do ensino da geração de 1914, que não passaria. Porque na época eles diziam que essa geração seria de 70 ou 80. E contava a partir de 1914 e 80 anos se completou em 1994. E eu saí porque discordei desse ensinamento. E outros saem porque discordam de outros ensinos. Por exemplo, a proibição do homem usar barba e muitas outras coisas. A pessoa não concorda com certas proibições, com certos ensinos, né? E muitos resolvem sair. E essas pessoas que saem por esses motivos são tratadas da mesma forma daqueles que saem por cometerem pecados graves. Então, a Bíblia, ela, na realidade, ela proíbe a associação com as pessoas que pecam e não se arrependem. Mas a Bíblia não proíbe a pessoa falar com as pessoas que saem. A pessoa pode falar, só não pode se associar, só não pode praticar as coisas que essas pessoas praticam. Não pode ter convivência com essas pessoas. Amizade, mas pode falar. A Bíblia não proíbe falar com ninguém. Inclusive o próprio Jesus, ele deu exemplo, porque Jesus, ele falava com todo tipo de pessoas. Por exemplo, Jesus falava com os cobradores de impostos, que era evitado pelos judeus.
falava com prostitutas, e ele falava até com os fariseus, né, com os publicanos, ele falava com samaritanos, os samaritanos eram evitados pelos judeus. Então existia já essas divisões, e Jesus falava com todos eles sem restrição. O que Jesus não fazia era se associar na prática desse tipo de pessoa, mas ele falava com todo tipo de pessoa. Então, o que é criticado por muitos que saem deste Testemunho de Jeová, inclusive no meu caso, é por causa de ensinamentos falsos, ensinamentos que não têm base na Bíblia, né? Como é o caso da cronologia que leva a 1914, né? E também, conforme nós sabemos, existem muitos casos de pessoas que, por causa de um uso de barba, passam a ser evitados, passam a ser expulsos. Então, a pessoa não pode discordar do corpo governante. Mesmo que o corpo governante esteja errado, a pessoa não pode discordar. Se um dia o corpo governante mudar, aí a pessoa então tem que mudar também o modo de pensar. Tem que passar a concordar com a nova mudança, que eles chamam de nova luz. Eles se baseiam num versículo lá de Provérbios 4,18, que a nova luz vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Então eles usam para mudança de ensinamentos. Então quando eles mudam, então todos são obrigados a mudar. Agora, a desassociação é uma prática realmente errada, praticada pelas Testemunhas de Jeová, de forma errada, porque discrimina as pessoas, separa as pessoas, destrói famílias. Inclusive, muitos ficam deprimidos por causa de não poder mais se associar com a própria família, e muitos chegam a dar cabo da própria vida. Outros criticam também, por exemplo, pela proibição da transfusão de sangue, né? Porque, na realidade, essa questão do sangue, ela tem causado a morte de muitas pessoas entre as Testemunhas de Jeová. E é um dos motivos de muitos criticarem as Testemunhas de Jeová, o caso da proibição da transfusão de sangue. Porque eles não aceitam a transfusão de sangue, e por causa disso, tem levado muitos à morte. E isso tem sido motivo de muitas críticas sobre as Testemunhas de Jeová, porque realmente esse ensino da proibição da transfusão de sangue não tem base na Bíblia. A Bíblia proíbe comer sangue, mas a transfusão de sangue não é o mesmo que comer sangue. Inclusive, até os judeus, que é quem realmente tem mais entendimento nessa questão do sangue, eles não são contra a transfusão de sangue. Eles são contra comer sangue. Porque a transfusão de sangue é diferente de comer sangue. Por quê? Porque o sangue que é comido, ele vai para o estômago. Já o sangue que é transfundido é um sangue vivo. E ele vai para as veias e continua vivo. E o objetivo do sangue nas veias não é alimentar, mas é transportar os nutrientes para as células, o oxigênio, para que a pessoa continue viva. Então, o objetivo da transfusão é preservar a vida e não alimentar a pessoa. Então, existe essa diferença. Então, muitos ficam realmente duvidosos desses ensinamentos das Testemunhas de Jeová. Conforme eles dizem aqui, será que Jeová exige demais de mim? Será que a organização deveria ser mais liberal? Então, realmente muitos ficam nessa dúvida. Eles chegam a fazer essas perguntas. Será que Jeová exige? Não é Jeová que exige. Essas normas, essas proibições, não é Jeová. Muitas delas são ensinos de homens, são doutrinas de homem, que o próprio Jesus ele condenou nos seus dias. Porque muitos, naqueles dias de Jesus, eles transformavam seus próprios pensamentos, seus próprios ensinos em doutrinas e invalidavam a palavra de Deus. E Jesus condenou, porque eles ensinavam como doutrina ensinos de homem
E o corpo governante faz a mesma coisa. O corpo governante tem ensinado como doutrina ensinos de homens. E isso tem causado realmente problema para muitas testemunhas de Jeová. E por isso, muitos ficam desanimados e quando descobrem que realmente a organização não está de acordo com a Bíblia, muitos abandonam. É o que tem acontecido nos dias atuais. São milhares que estão saindo, inclusive muitos que tinham uma posição de destaque, como superintendente de circuito, de distrito, ancião, sério ministerial, são pessoas que realmente tinham destaque na organização. Inclusive, já saiu até um membro do corpo governante, Raymond Franz. Foi membro do corpo governante durante vários anos e ele discordou de muitas coisas que é ensinado pela organização e a organização não queria fazer mudança nas questões abordadas por Raymond Franz. Por isso ele resolveu sair da organização. Ele saiu e depois que ele saiu começaram a criticar ele, começaram a lançar muitas injúrias sobre ele e ele resolveu falar os motivos que ele saiu da organização. Inclusive ele escreveu um livro, Crise de Consciência. Depois escreveu outro livro, Em Busca da Liberdade Cristã, onde ele mostra claramente os motivos da sua saída e mostra os falsos ensinos, falsas doutrinas, falsas profecias. Muito bom o livro dele, Crise de Consciência, que ele mostra claramente que a organização Torre de Vigia não é, como eles dizem, guiada por Deus. Não tem a direção divina. Porque se tivesse, não cometiam tantos erros, não levava as pessoas a tirar a própria vida, porque quando rejeitam, no caso a transfusão de sangue, eles estão realmente se sacrificando pela Torre de Vigia. E o Raymond Franz, ele mostrou que realmente essas doutrinas, esses ensinos não têm base na Bíblia. E por isso ele resolveu sair, e muitos que já descobriram a mesma coisa, em nossos dias, estão saindo. Então é por isso que a Torre de Vigia, ela fica realmente se lamentando, porque recebe tantas críticas. É porque tem muitos ensinos que não têm base na Bíblia, e por isso, muitos que saem, faz questão de criticar ou de mostrar a verdade. Não é nenhuma crítica, é mostrar a verdade para alertar outras pessoas que talvez não tenham assim a maneira de descobrir essas realidades. Então é um tipo de alerta para que as pessoas não sejam enganadas, porque depois de entrar nessa organização, para sair é difícil. É como diz o ditado, entrar é fácil, o difícil é sair. Porque quando a pessoa sai, tem muitas consequências. Porque se ela tiver familiares na organização, quando ela sair, ela vai perder o contato com esses familiares. Vai perder contato com amigos. Então, para entrar é muito fácil. Agora, para sair é que o negócio pega. A coisa fica difícil para quem resolve sair dessa organização. Então, o motivo das críticas à Torre de Vigia, Testemunho de Jeová, o corpo governante, é os falsos ensinos, as falsas doutrinas, né? Como nós sabemos, eles já profetizaram o fim para 1914, para 1925, para 1975, para antes de terminar o século XX. E são muitos outros ensinos que eles já fizeram mudanças. Conforme se sabe, já mudaram os ensinos desde a sua fundação até hoje, mais de 300 vezes. Então, a organização que diz que tem a direção de Deus, que faz tantas mudanças, não tem realmente a direção do Deus Todo-Poderoso, do Deus verdadeiro. Porque Deus, sendo a verdade, ele não seria tão confuso e levaria tantas pessoas a serem enganadas. Deus não engana, Deus é verdadeiro. O homem é que mente, mas seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como disse o apóstolo Paulo.